E então, olha, bem-vinda, parabéns pelo teu Obrigada, trabalho. Andreia. Acho Obrigada, Léo, pela que, não sei, oportunidade. exato, exatamente. Eu comecei esta live também a pedir desculpa ao pessoal que me está a ver de Angola, porque eu enganei-me no horário, eu ainda achava que vocês estavam uma hora à frente Yeah. e pronto, e dei aqui um bocado fiz aqui um bocado de confusão. Um, Nós somos conterrâneas, apesar de, E, pronto, eu já não estar a viver em Angola, eu fiquei a saber que tu saíste, como é que foi? Não, eu saí de Angola e quando eu tu acho que, voltaste do Brasil, yeah, verdade. como? Tu aceitas, tu Pois, aceitaste para exatamente, voltar. Uhum. Foi pois, mais pois. E 2011. então, 2011, não é? Aham, Foi em 2011. 2011, eu a voltar. Pois, tu te vi com alguns esportes. Temos Deixa aqui eu já virar várias para cá. pessoas, mais ou menos, mais ou menos. Não Deixa eu sei ver, se se mais sou alguém só tiver a eu. ouvir com cortes, vão dando feedback Agora está pessoal. bem, Já, agora está agora está bem. bem? Então pronto, está ótimo. Agora está fixe, agora está fixe. Olha, temos aqui a Marília, também era precisamente a Marília do Bebé Sabe, foi a pessoa com quem eu estive a fazer a live e eu também não estava a aparecer, aí a minha imagem não estava a aparecer, mas pronto, estás linda, como Yeah, sempre, com um sorriso estou tranquila decente. aqui. Já estou a ficar habituada a isso, então. Exatamente, Yeah. exatamente. Olha, olá Marília. Olha, Jamila, então começa por te apresentar, para quem não conhece o teu trabalho e para quem não conhece a Jamila Morgado, eu também quero conhecer mais quem é que é Jamila Morgado. Bom, Conta-nos um bocado a tua história. eu sou a Jamila Morgado, sou angolana, formei-me em nutrição no Brasil e agora trabalho como nutricionista há mais ou menos 9 anos e com o foco em reeducação alimentar e acabo por tocar muito na questão de um bocadinho daquela valorização do que temos mais acessível, daquilo que temos à disposição e o que é mais natural. Deixa eu ver se foi em 2017 eu decidi colocar mais informação nas redes sociais. Pronto, eu tinha o Facebook, tinha o Instagram, mas não usava muito e também estava sempre a trabalhar. E depois, de um tempo para cá, eu reduzi consideravelmente os atendimentos ou consultas em consultório, mas quis dar continuidade a essa parte de passar conteúdo sobre alimentação saudável. E é o que eu tenho feito então, deixado as páginas mais ativas, com mais informação sobre alimentação saudável, porque eu acho que é muito importante. Às vezes nós falamos, para nós é fácil estar a dizer que isso é o certo, isso é o errado, mas para muita gente há coisas que são óbvias para nós, mas para muita gente é um bocadinho complicado escolher de uma forma mais saudável sem informação. Então é isso que eu tenho tentado Uhum. colocar todos os dias, tentado pôr um bocadinho do que é o que é um alimento saudável, o que é um alimento mais natural, alguns cuidados que nós temos que ter, desde a compra até a hora em que vamos comer, e também focando um bocadinho naquilo que é nosso, né? Que na verdade são coisas mais... E isso, na verdade, isso é o que acontece com qualquer cultura, que é aquilo que nós vamos tocar como mais saudável, é sempre aquilo que nós temos mais proximidade. São os alimentos que não precisam de um transporte muito longo, não precisam de um trajeto, não precisam de viajar muito. Amen. Precisam de apanhar muito avião e vir de contentor, de comboio, então sempre acabam por ser as coisas mais acessíveis. E vou tocando um bocadinho nisso. E também tem a ver com a minha própria experiência com alguns alimentos. Como angolana, há coisas que eu como que não deixo de comer e que vou sempre primando pelo equilíbrio. Então, muitas vezes, quando eu vou postando um prato de funs, o catato, alguma coisa, não é porque eu seja expert em termos de alimentação local e em termos de cultura, até porque eu também saí daqui quando voltei também. Há muita coisa que eu ainda estou a aprender, estou até com contacto também Pois, com muita pois, pois. coisa, mas são essas comidas, esses pratos são aqueles que eu geralmente tenho na minha alimentação, então eu vou partilhando e focando também nos benefícios que eles têm, na questão do equilíbrio e como é que nós podemos harmonizar a nossa alimentação. Isso foi uma questão que me chamou muita atenção sobre o teu trabalho, porque, pronto, tu se calhar, de certeza que és mais nova que eu e tal, mas eu cresci nos anos 80 em que não havia nada aí, né? Não havia nada, procura, não, epá, pronto, era a escassez total. E depois passamos por uma fase em que havia tudo, mas era tudo importado. Então ias à loja comprar o fiambre da Nobre, ias comprar o leite da Mimosa, ias comprar a manteiga holandesa e
E pronto, também tem a ver um bocado com o contexto em que o país estava, né? Ainda resquícios da guerra e problemas também com o escoamento dos alimentos e também com a produção dos alimentos. E então foi uma coisa que me chamou a atenção, foi essa tua quase recuperar os alimentos da terra, não é? Porque agora penso que também as coisas já haja mais escoamento e já as coisas estejam mais facilitadas. Mas ainda assim, eu acho que pronto, não é qualquer pessoa que pega por aí, porque é muito mais sexy, se calhar, dizer que come este superalimento que veio de não sei de onde, não é? Do que dizer, não, come mesmo o catato, come a jimboa. E então achei esse lado do teu trabalho muito, muito interessante. Eu estive a ler também a tua biografia, que tu tens no teu site, e percebi que também fizeste o curso do EN, não é? De Health Nutrição integrada. E gostaste do curso. Eu já tive para me inscrever várias vezes, fico É sempre ótimo, no. é ótimo. Me inscrever. Estou numa altura em que eu, bom, queria voltar a fazer, já dava consultas, queria voltar a atender, depois comecei a atender online, mas precisava de algumas ferramentas, porque eu sempre tive essa noção, não pode ser só isso. Sempre fiz resistência a contar calorias, a calcular cardápios com muita matemática, porque eu sempre vou mais para aquela questão de nós respeitarmos o que cada corpo diz, né? Que é a sensibilidade de cada um em relação ao alimento. E apareceu este curso, na semana em que eu estava a pensar nisso, apareceu o curso, eu vi a publicidade e disse, pá, vai, é agora, é mesmo isso. E fiz um ano e foi a melhor coisa. Abri os meus olhos para muitas das coisas que eu já achava que eram muito importantes, que é com relação a olharmos não só para a alimentação que nós temos no prato, nós temos a tendência sempre em olhar para os alimentos. Quando nós queremos equilibrar nossa alimentação ou queremos perder peso, sempre olhamos só para a comida. Tenho que cortar calorias ou carboidratos, parar de comer isto ou aquilo, mas o curso trouxe-me a questão de olharmos para a comida que nós temos que não está no prato, que eles chamam a comida primária. Então, nós não nos alimentamos só de comida, nos alimentamos também de emoções, temos outras áreas da nossa vida, como relacionamentos, finanças, a parte espiritual, a parte de contribuição social, que afetam a forma como nós nos relacionamos com a comida. Imaginemos um dia em que nós não estamos bem no trabalho, temos um dia muito estressante, com uma reunião muito estressante, por mais que tenhamos aí um almoço com a melhor comida que nós gostamos, às vezes a forma como nós vamos digerir essa comida ou até mastigar vai ser totalmente diferente e vai prejudicar. A nutrição, né, que eles defendem, começa desde o momento em que nós pensamos na comida até o momento em que nós ingerimos e depois como o nosso corpo vai digerir essa alimentação. É interessante. Exatamente. Porque a maneira tradicional ou mais clássica de olhar para a nutrição era muito focada em macronutrientes, né? Só. Tens que comer proteína, tens que comer hidratos de carbono. Agora ficou meio congelado. E falta um bocado fazer essa ponte. Eu costumo dizer muitas vezes que as pessoas não são obrigadas a saber bioquímica, né? Quer dizer, o nutricionista aprende essas coisas, mas tem que arranjar uma maneira também de fazer a ponte com as pessoas que estão do outro lado. E então, pronto, essa visão muito focada em calorias, na restrição, pronto, aquela conotação negativa também da palavra dieta, né? E que exclui isso que tu estavas a dizer, que são outras dimensões super importantes da saúde, as emoções, o stress, o sono, que eu acho que agora começam a ganhar um bocado mais de relevância aqui neste estado mais holístico de saúde, né? Que é uma coisa que eu acho que faz todo sentido. E que eu acho que essa procura também... hoje em dia é uma coisa que está cada vez mais interligada, porque o que eu noto é que, quando se começou a pensar nessa questão de emagrecimento, alguns profissionais já pensavam dessa forma mais abrangente, mas havia pessoas que pensavam só, eu só tenho que fazer exercícios e fechar a boca, né? Tenho que fazer uma dieta e fazer exercícios. Mas depois, nota-se que a maior parte das pessoas que começa dessa forma tem dificuldade em manter a perda de peso a longo prazo. Então, essa é a parte mais complicada. Vemos pessoas que estão a fazer dietas mais vezes por ano do que a ter uma alimentação saudável e com resultados que não duram. Tipo, emagrecem 20, 10 quilos, mas depois voltam a ganhar e às vezes ganham em dobro. Então, hoje já se nota essa necessidade de ver, o que é que não está a funcionar aqui?
Então, ok, Pois. então, se calhar também os transtornos alimentares vêm daí, de onde vem uma compulsão alimentar? Existe uma necessidade de compensar a fome emocional, então eu vou recorrer a alimentos. E toda essa questão faz com Uhum. que nós não olhemos apenas para o corpo, né, ou para a nutrição, como carboidrato, lipídio, gordura, mas também para do que é que nós nos alimentamos, para além da comida que está no prato. Isso é a parte, é a pergunta, né? É super importante. E também acho que não ver a coisa como tu dizias há pouco, a coisa de restringir, mas, por exemplo, nós temos muito essa mania de pensar assim, agora não posso isto, não posso aquilo. Não, o que é que eu posso, né? Ou seja, introduzir mais coisas Exatamente. no teu dia a dia, na tua alimentação, do que estar com este mindset De da retirar. privação e de agora eu não posso, agora tenho que retirar isto, tenho que retirar aquilo. Não, tens É. assim, uma gama enorme de alimentos que podes usar e que estão à tua disposição e que se calhar até alguns mais baratos, não é? E sempre olhar, Dependendo também da. antes de nós transformarmos completamente, vamos imaginar, nós temos um hábito, né, de tomar pequeno almoço, almoço, jantar, todos os dias, e às vezes temos ali, ok, tem pão, tem vários alimentos. Antes de começar a retirar, perceber, ok, o que é que eu tenho efetivamente no meu dia a dia? E depois é que eu vou fazendo os ajustes, se calhar. E a melhor forma foi o que disseste, Andrei, muito bem. A melhor forma, às vezes, nem é retirar, é introduzir. Se calhar falta pôr aqui mais um sumo de frutas, com verduras, falta incluir aqui uma salada, falta incluir aqui uma peça de fruta inteira para eu mastigar mais, falta incluir. Então, a partir do momento em que nós vamos incluindo mais coisas saudáveis, existe um efeito natural de deixarmos de consumir o que não é tão saudável. Vai perdendo espaço aquilo que não é tão saudável. Isso Pois, também é exatamente, importante. exatamente. Apesar de ser muito difícil resistir aos alimentos que não são saudáveis, né? Os ultraprocessados, que é uma, é assim, ainda no outro dia, acho que foi o Mark Hyman, que tu deves conhecer também, um médico americano, mais do lado da medicina funcional, que ele estava a descrever que o pessoal da Coca-Cola, o pessoal todo da Big Food, eles têm engenheiros que estão ali a trabalhar em sabores minuciosamente para explodir nas nossas bocas, para nós ficarmos viciados. E então é muito difícil nós, antes de termos esta consciência, né, nós resistirmos a esses alimentos. E depois muitas pessoas acabam por sentir também entrar naquele ciclo da frustração e dizer não consigo, não valho nada, porque nem se apercebem que isto é um ciclo que é vicioso e que elas não estão a sair de lá. Não é também porque elas não têm força de vontade, mas muitas vezes porque não têm informação. Informação é essa que E não é tu aí e eu aqui estamos a tentar. exatamente. E também porque aí, nesse caso, nem é uma escolha que nós fazemos de forma consciente. Como disseste muito bem, o marketing que é feito em cima dos produtos alimentares é muito alto. Investe-se muito dinheiro em marketing de produtos alimentares. E são coisas, por exemplo, glutamato monossódico, aquela questão de termos muito açúcar refinado nos produtos, são coisinhas sutis, mas nós depois vamos viciando o nosso paladar aquelas coisas. A Coca-Cola, que é um bom exemplo que deste, não é só o sabor, mas depois temos o som, temos a publicidade que nos lembra o conceito de amizade e família, temos a questão Exatamente. do convívio, se nós formos a pensar em todos os convívios que nós temos, está ali a Coca-Cola, é um momento para relaxar, aquele barulho de abrir a lata, tipo, isso tudo vai Dá vontade. isso tudo vai fazer com que a nossa imaginação vá, apetece-me uma Coca-Cola. E é engraçado que nós temos as bebidas açucaradas, elas são associadas à sensação de sede, são associadas aos momentos em que nós temos sede. Mas se formos a pensar, a sede nós eliminamos com água, mas nós temos essas bebidas. E quanto mais bebidas adocicadas, mais difícil é de nós matarmos a sede. Mas nós temos o marketing todo voltado para isso. Então é uma coisa que nós, apesar de termos supostamente consciência de informação, quando nós vamos tentar aplicar na prática, é muito complicado porque são escolhas que nós fazemos de forma inconsciente. São apelos que nós temos sensoriais a todo momento. Basta entrar para uma loja, basta passar num outdoor e ver. Então, a solução é aquilo que eu digo, é nós treinarmos o nosso paladar
para outro tipo de alimentos, que é o que acontece com o açúcar. Se nós estamos muito habituados a bebidas muito adocicadas e a produtos com muito açúcar, ao tentarmos incluir mais alimentos ácidos, azedos, o gosto amargo, naturalmente a nossa sensibilidade para o açúcar aumenta. Então, quando nós vamos beber uma bebida, a mesma bebida doce, depois de 2 ou 3 semanas, nós vamos sentir que ela está muito doce. Então, é das coisas que nós... Aí funciona melhor essa questão de ir introduzindo e não simplesmente cortar. Yeah. Pois. Até porque depois as pessoas também, às vezes esquecemos que nós levamos, se calhar, décadas para construir um corpo, né? Às vezes um corpo que está acima do peso, e se não tivermos resultados assim rápidos, né? No mês ou em 6 meses, nós achamos que é um grande falhanço. E há que trabalhar também esse lado muito importante, que é as pessoas também serem compassivas consigo próprias e esperarem os resultados e não olharem só para o peso como o objetivo final, não é? Porque o objetivo aqui é saúde, principalmente. É saúde, vitalidade, energia e não só estarmos focados no peso que está ali na balança, não é? E muitos dos resultados que nós vamos tendo, por exemplo, eu às vezes vou fazendo essa pergunta, né? Quando estou a trabalhar com alguém que quer emagrecer, vou fazendo a pergunta, ok, como é que tu sentes o teu corpo? Está mais inchado ou está menos inchado? Ah, está menos inchado, realmente. Agora o anel já entra e já calça e tal. As roupas, como é que estão? Eu vou fazendo as perguntas, porque também de forma inconsciente as pessoas estão muito habituadas a associar, ok, o peso, se eu tiver a ter resultados, eu vou medir resultados pela balança. Então, quantos quilos eu estou a pesar atualmente na balança? E às vezes a pessoa já está com o corpo todo transformado, toda tonificada, mas o peso na balança não mudou, porque o que acontece é que o músculo muitas vezes pesa mais que a gordura, então o peso na balança nem sempre vai variar como nós queremos, se não tivermos uma balança que olha tudo. E eu vou fazendo essas perguntas, ok, e o sono, como é que está? Ah, realmente eu estou a dormir melhor. E a energia, como é que está? Ah, já não preciso de tanto café, porque eu já tenho muita energia e tal, já me sinto mais alerta, a pele está melhor. Vou fazendo essas perguntas para as pessoas perceberem que as mudanças, elas são muito superiores aos quilos que nós vemos na balança. Então, e irem festejar essas pequenas coisas, né? Que são pequenas, entre aspas, eu considero que são grandes coisas. Ter consumo, ter energia, isso são coisas valiosas. Exatamente. Eu lembro-me que uma vez fui a uma nutricionista funcional aqui em Lisboa, e ela começou a consulta e eu sentei-me, né? Já estava mais ou menos familiarizada com essa parte mais funcional da medicina e da nutrição, que já estava à espera. Bem, pode entrar. Aqui a peneca. E então estou no quarto deles, não posso fazer nada, eu é que estou aqui a mais. Estamos a mais de lá. E então ela perguntou-me, então, e como é que foi a gravidez da sua mãe? Ou seja, isto já vem, a minha saúde já vem de muito antes, não é? Mesmo quando eu estava no útero, durante a gravidez da minha mãe, neste caso, né? Não a minha, quando eu estava a ser gerada, a minha mãe, aquilo que ela fez, as escolhas que ela fez já se refletiram também aqui em algumas... Tiara, fecha só a porta, se faz favor. Aqui na expressão de alguns genes e às vezes... Desculpa, Diana, está a tentar fechar, mas não consegue. Também, deixa estar, amor, deixa estar. Pronto, deixa. E por isso é que eu digo, são décadas de uma construção. A questão do intestino também super importante, de nós termos um intestino saudável. E às vezes, se calhar, pessoas que estão a tentar perder peso e pronto, e não lhes ocorre logo, não é? Ou isto ainda não é assim do conhecimento geral, que é importante também primeiro tratar o seu intestino, ver como é que as coisas estão a acontecer e pronto, já foi. E eu acho que temos que ser, essa informação tem que passar e as pessoas têm que ter também paciência, né? Eu sinceramente, eu nunca tive problemas com peso, aliás, o meu problema é o inverso, eu perco peso com facilidade e por isso não posso criar aquela empatia do eu sei como é que é. Também estou nesse tempo. Às vezes é difícil criar essa empatia, né? Mas acho que é importante as pessoas saberem,
amem-se, tentem fazer o melhor e tenham paciência e sejam compassivas e sempre um passinho acima do outro e com calma, porque as coisas que são milagrosas normalmente não funcionam. Isto levou muito tempo a construir. E é Por engraçado. isso, há de levar muito tempo. É engraçado, André, que muitas vezes as pessoas que já tentaram fazer, principalmente as mulheres, quando já tentaram fazer dieta, já fizeram muitas coisas, em algum momento elas fizeram algumas coisas que funcionaram. Então, o que eu digo às vezes tento perguntar também, a questão da empatia que disseste que é muito importante. Também tem o oposto, o meu problema é para ganhar peso, não para perder, mas já ajudei muitas mulheres a perderem peso, exatamente, primeiro por causa da questão técnica, né, estudamos para isso, mas também por causa da questão de conversar com a pessoa e perguntar como é que foram as experiências, o que é que correu bem e o que é que correu mal. Muitas vezes a própria pessoa sabe que alimentos é que não funcionam muito bem. E antes mesmo da comida, é aquilo que estávamos a conversar, a questão dos intestinos é muito importante, que às vezes nós temos inchaço pura e simplesmente porque estamos com gases e que não conseguimos retirar e estamos constantemente inflamadas e bebemos pouca água, ou é por causa da questão de termos alimentos que nos inflamam e não sabemos, então vamos logo, o peso tem que fazer uma dieta, às vezes não é necessariamente uma dieta, é só ajustar alguns alimentos. A questão do sono, que é muito importante, o stress, os níveis de stress hoje em dia são muito elevados e o cortisol é algo que nos dá fome, naturalmente, é algo que aumenta a nossa vontade de comer. Então imagina estar a fazer uma dieta de restrição, com stress ali a mistura, até mais vontade ainda de comer e sempre doces, dormir mal. Então, só esses ajustezinhos que nós vamos fazendo, regular os intestinos, o sono, o próprio estado de espírito, porque às vezes o que nós carregamos em termos de pensamentos durante o dia todo também vai afetar a forma como nós nos alimentamos. Algumas mudançazinhas na nossa vida nós vamos notando, estou menos inchada, estou menos inflamada e tal, o que é que está a funcionar? Muitas vezes ainda nem se tocou no prato, ainda nem se começou a ver. E também a questão da ansiedade, porque às vezes a ansiedade para comer é tanta que nós nem sequer estamos a saborear a comida. Hoje em dia também há um termo muito usado que é o mindfulness eating, que é comer com atenção plena. Para nós percebermos que o corante, às vezes que está na bolacha ou no pacote industrializado, sabe mal. Mas que nós, por não estarmos a prestar atenção, estamos a comer no automático muitas vezes, começamos a ignorar o sabor amargo, o excesso de manteiga às vezes que está numa bolacha, o excesso de sal que está num produto do pacote. Então isso vai nos ajudar também a resolver questões que depois vão nos ajudar muito com o peso. Isso é que é a magia de olhar não só para a questão de quilos na balança, mas equilibrar. E o que é nosso, né? Olhar também para aquilo que temos à nossa volta. Hoje em dia fala-se muito dos orgânicos, dos alimentos mais naturais, exatamente porque nós às vezes vemos uma fruta, que se ela não for tão natural, ela não tem a quantidade de vitaminas e a quantidade de fibras que o nosso corpo precisa, apesar de ser fruta também. Nós vamos colocar tudo na categoria fruta. Mas às vezes é uma fruta, dependendo da forma como ela é produzida, tem mais agrotóxicos do que nutrientes. Então, isso é uma questão que também nós hoje precisamos olhar. Exatamente. Eu acho que a nutrição e a biologia, eu sou bióloga, não sou nutricionista, sou bióloga. E tudo aquilo que sejam sistemas biológicos são super complexos. E uma coisa, por exemplo, o licopeno do tomate fica mais ativo quando nós cozinhamos o tomate. Os fitonutrientes dos brócolos e das crucíferas em geral, a mesma coisa. E isto é complexo, mas se nós também formos ao pormenor, não é? De pensar, tornamos-nos completamente obcecados. Eu cheguei a uma fase em que comecei a mudar mais a alimentação também por causa de ter sido mãe, de ter educado os meus filhos para uma alimentação mais saudável. Mas chegava a um ponto que pensava assim, acabava de almoçar, bebia um café, lá se vai o ferro, lá se vai o cálcio, também não vale a pena complicar, né? Eu acho que
Eu acho que o caminho é só natural, extremo. coisas não têm como, coisas que são da época de preferência, coisas que são do local onde nós estamos. Eu adoro manga, como angolana que sou, e às vezes até que chegam umas mangas de Angola que vêm no avião, assim, meias, meias escondidas. Um perigo fitossanitário enorme. Mas também tenho essa preocupação, não só por causa da questão ambiental também, que me é muito caro e é muito importante. Ainda hoje falava da questão das mangas do Brasil e das mangas de Portugal, e às tantas, quer dizer, ok, tu estás a comer um alimento, mas aquele alimento tem uma história, né? Como estavas a dizer, como é que ele foi produzido? Foi com recurso a pesticidas, agrotóxicos? Será que aquele alface vai me fazer bem? Ou vai fazer melhor do que, de certeza, um pacote de bolachas industrializadas, né? Exatamente. Mas a pouco e pouco temos ganhar essa consciência. Agora, queria te perguntar se em Angola se já se começa a ver alguma produção. Como é que é a produção nacional em termos de pesticidas, de uso de pesticidas? Tens alguma informação sobre isso? Olha, assim, claro. Quando as coisas estão controladas. Exato, claramente não. Em termos de quem regulamenta e em termos de níveis de pesticidas e tal, se existe alguma legislação para isso aqui, não sei. Mas o que se nota já é que existe um movimento muito grande de produtores nacionais, produtores locais e também de pessoas que agora vão para a agricultura mais natural, para a produção biológica. Também por causa dessa consciência, aquilo que se diz o despertar, o que eu noto aqui é que o despertar para essa consciência ecológica, sustentabilidade, a questão de preservar os alimentos locais e principalmente a questão dos agrotóxicos, aqui também já tem sido muito explorada e já se vê muitas lojas que produzem, e são pequeninas ainda, mas que produzem e fazem entregas e tu notas que é totalmente diferente a qualidade dos produtos, o tamanho, já começas a notar pelo tamanho, às vezes é aquela alface que é mais murcha, mas depois o sabor é totalmente diferente. Uma cenoura, por exemplo, que está importada, fica muito tempo na prateleira, quase que já não tem o sabor doce, tu notas logo uma cenoura natural, bem docinha, que dá para comer como um snack à vontade. E isso é uma memória que eu tinha, por acaso, quando era mais nova aqui. Havia também muitos produtos nacionais, sempre fizemos muitas compras na praça, e que era doce, eu lembro de comer tomate, como se fosse snack, como fruta, Maçã, né? como se fosse maçã, várias vezes ao dia. E depois comecei a deixar de fazer isso, porque já não sabia bem. Foi. Já aquela coisa de comprar no supermercado. Já não sabia bem. Depois o rosa até desapareceu. Mas hoje em dia ainda continuam muitas praças. Por exemplo, aqui no Prenda, tem aqui na rua, no fim, tem a vantagem de passarem muitas senhoras com as bacias com os produtos, ou aqueles moços dos carrinhos de mão que também passam com os produtos. E geralmente são produtos nacionais, são produtos locais. Então o sabor é outro. E isso é que me faz também cada vez mais querer consumir os produtos locais. Porque até nem é, antes mesmo dessa questão toda de agrotóxico, não, agrotóxico é o mesmo sabor, que eu quero comer comida boa. Quero poder pegar numa cenoura e tá bem. Então isso é simples, como é que se diz? Não é pedir muito. Então isso é que faz com que eu goste de... Uma cenoura que sabe a cenoura, né? Cenoura, hoje em dia as coisas parecem que tá tudo... é tudo falso. Não só o brilho, por exemplo, uma maçã está tão bonita, aos olhos está perfeita. Depois chegas a casa, cortas a maçã, não sabe nada. Ou sabe, sim. A casca, ainda tem o risco de não poderes comer com a casca, porque a casca está com um sabor muito estranho, então tens que retirar a casca e comer só a parte da polpa, essa história toda. Então, mas graças a Deus tem muito também de nacional aqui, de produção local, e a segurança é nós irmos pelos alimentos da época. Então, se é época da maçã, nós vamos comprar maçã e ela vai estar fresca, vai estar doce. Se é época da laranja, é época da manga, e é fácil controlar, porque depois nós vamos vendo as senhoras a passarem com as bacias, então até já sabemos quando é que é época do quê, e depois aí fica tudo mais tranquilo. Que é algo que, eu digo que aqui em Angola, nós temos essa vantagem dos produtos que nós compramos na rua ainda serem baratos, comparados com os produtos de supermercado, que é uma realidade que em muitos países já não se vê. Para comprar um produto orgânico, um produto mais natural, é bem mais caro do que um produto de supermercado. E aqui ainda é o oposto. Então isso é uma coisa que eu acho fantástica aqui.
Não, eu acho que é uma grande vantagem e acho que nós devíamos ter mais esse conhecimento de não só de que produtos é que estão na época. Eu quando comecei este projeto nasceu muito da minha experiência aqui em casa. E eu chegava ao supermercado, pronto, aqui em Portugal, né? Epá, e ficava a olhar para aquelas prateleiras de frescos e ficava à toa. Sou uma pessoa que tem que ter poucas opções. Não posso ter muitas opções, senão fico ali, não consigo sair. E então estava na época do tomate, mas havia abóbora, havia morangos, epá, há de tudo. E às tantas, nem esse conhecimento tu tens hoje em dia. Assim, hoje em dia começa a haver já muita gente a falar nesta alimentação mais sazonal e isso. Mas se perguntares a alguém, olha, quando é que é a época sei lá, da abóbora? Muita Fica gente ainda é complicado. capaz de não saber. Sim. Isto é muito importante. Os meus filhos agora, nós, imagina, aquele tomate cherry, pronto, é um snack bom para eles levarem para a escola e isso eles gostam muito. E antes deste meu projeto, eu comprava aquilo o ano todo, feliz e alegre, né? Mas agora eles sabem que, ok, no verão é que vamos comer tomate, no inverno não se comem morangos, só se for assim uma coisa, pronto, muito especial. Mas é importante saber esta passagem de conhecimento também para as crianças. Eu queria te perguntar, porque eu também tenho uma extensão aqui do meu projeto que faço com escolas para promover a literacia alimentar. Se tens também alguma coisa com crianças já pensada? Ou Não, já como tive. é que. Eu, quando cheguei, na verdade, acabei por trabalhar em muitas vertentes. Já tive com crianças, já dei palestra em escola, já fiz teatrinho, já fiz muita coisa com as crianças, que um dos lugares onde eu estava a trabalhar, e trabalho até agora, tinha essa vertente de alimentação infantil. Então, tanto cuidávamos do cardápio das crianças, como também fazíamos as dinâmicas com os pais e com as educadoras para sensibilizar com relação à alimentação saudável. Mas hoje em dia já não. Mas é uma coisa que já fiz muito e que, é assim, também já não, como se diz, né, os braços já estão a estender-se, porque aqui em Angola já estão, graças a Deus, a surgir muitos nutricionistas, técnicos de nutrição. Ok. E vários projetos que também já abraçam essa questão de estar nas escolas, de educação infantil com relação à alimentação. Tem uma associação aqui, isso foi uma das perguntas que tinhas feito, de 9 anos para cá, isso é uma das questões que é relevante, que nós já temos uma associação angolana de nutricionistas, e essa associação tem vários técnicos de nutrição, e muitos deles, e nutricionistas também, e muitos deles já fazem, anualmente nós fazemos pelo menos uma atividade com o público. Eu agora já não estou tão envolvida assim, mas no ano passado ainda fizemos uma feira ao ar livre e a falar sobre nutrição, e também havia um projeto para a educação infantil nas escolas. Então é uma coisa que também já se vê muito. Isso é muito bom. Mesmo aqui em Portugal ainda se sente muito essa necessidade também. Se tu fores ver os lanches que os miúdos, às vezes mesmo dados pela própria escola, colégios até privados, tu ficas, como é que é possível? E às vezes aqueles lanchinhos que os pais mandam também, muitas vezes eu acredito de coração que acreditam, lá está, acreditam no marketing, acreditam que aquele leite achocolatado ou aquele iogurte, entre aspas, tem cálcio, tem vitamina D, tem isto, tem aquilo, e deixam-se levar pela questão do marketing, né? Mas por isso é que é muito importante, e nós as duas temos isso, temos isso bem presente de vez em quando, falar de rótulos, temos de estar sempre a falar de rótulos, seja nas redes sociais, em todo lado, nas escolas, quando nos cruzamos. E eu ainda hoje vi um vídeo teu em que estavas a falar precisamente sobre uma bebida vegetal, não é? Cheia de açúcar, não vi quanto é que tinha. Verdade. Era o leite de amêndoa, mas com muito açúcar e água, e amêndoa quase zero. 2,5%, né? Mas vale fazer em casa. Então, é essa a questão. E para as crianças é pior ainda. Vai ter o ursinho, vai ter o bonequinho. Eu vi o teu também da Frozen, que tinha no iogurte, então não tem como. É muito difícil, é muito difícil. E depois tu chegas a um ponto também que pensas assim,
epá, também não quero estar a ser xiita, né? Não quero. Pronto, a minha filha quer mostrar o cartão, o meu cartão Ai, que Simplified. giro, Pronto, quer Thaís. mostrar. E tu também ficas naquela. Pronto, eu tento ter uma alimentação, ou proporcionar uma alimentação aqui em casa mais saudável. Eu não gosto nem de chamar saudável, porque o saudável depende de tanta coisa, né? Que acho que Equilibrada. é um passo grande. É equilibrada, natural, Uhum. natural. É Jamila, amor. Pronto, eles Ai, já que viram. giro. Obrigada. Depois tens de fazer a foto também para pôr nos stories, Andréia. Foi. E só que, não, amorzinho, isto é de mamãe. Mamãe ainda está a falar, está bem? Espera só um bocadinho. E, epá, mas depois acontece outra coisa que é, ok, tenha cuidado aqui com a alimentação deles, mas nós não vivemos numa bolha, né? Eles vão para a escola, a família aí de Angola quando chega também é sempre a carregar nos gelados. Tenho um irmão que é o teu gelado. Quando vem de férias, meus sobrinhos têm que comer gelado, então pronto, vai tudo. E eu, claro que aprendi a relaxar, né? No início custava-me um bocadinho, porque segues aquela linha e também achas que sair um bocadinho fora, depois os miúdos vão conhecer outro mundo e vão ficar malucos. Mas pronto, eu acho que com o tempo também tenho vindo a crescer e a aprender que aquilo que fazemos por rotina é importante. Exceções são exceções e devem ser Eu sou mais feitas. a favor disso. Eu não sou tão regrada, assim, com relação à alimentação, com extremos. Tipo, eu como hambúrguer quando tenho que comer, como gelado quando tenho que comer, eu como o que tiver que comer quando tenho que comer, mas que não é a minha regra, é a minha exceção. É a tal dos 80-20, né? Vamos fazer 80% da nossa alimentação que seja essa mais natural, aquela em que nós colocamos o que nós podemos de mais saudável, mais nutritivo, mas estamos aqui e há muitas questões, por exemplo, ir para a rua, ir a um restaurante ou sair com os miúdos ou sei lá, com os amigos e dizer que, não vou comer isso ou não vou comer aquilo porque não é 100% natural, 100% orgânico, não. Aí também, e é aquilo que nós dizemos, não vai ser isso que vai fazer com que o meu corpo, de repente, dê uma reviravolta e fique doente, não. É o hábito. Então, se o nosso hábito for uma coisa mais equilibrada, depois nós podemos, sim, comer um gelado. E também ter as opções, por exemplo, quando nós queremos, se tivermos duas opções, temos um gelado que é feito de uma forma mais natural, tem menos ingredientes, por exemplo, aqui tem o gelado de mucoa. E também, por exemplo, se eu tiver o gelado de mucoa, e tem um outro gelado que não é de pacote, eu estou lá a ver os rótulos e sei que levou muita coisa, manteiga e tudo mais, então eu vou preferir o gelado de mucoa e pensar, bom, depois do gelado de mucoa, ver se eu ainda quero outro gelado. E é isso que podemos fazer também às vezes. Se tivermos duas opções, podemos tentar pôr na balança, tenho aqui duas opções, vou escolher esta, mas se eu quiser também num dia dizer, não, eu gosto deste gelado e vou comer este, está tudo bem, não há. O radicalismo nos leva às vezes a viver num extremo, que é depois não conseguimos nem anula o que é feito durante costumo acreditar. Olga escreveu que a exceção anula o que é feito durante a regra e costuma acreditar. Ok. Bom, isso depois aí depende. Depende daquilo que nós temos como objetivo, depende daquilo que nós estamos a seguir, porque temos que analisar a nossa situação individual, né? Por exemplo, alguém que está numa mudança de hábitos alimentares, quer perder peso e é algo que está com um acompanhamento e tem um objetivo muito claro, mas aqui estamos a falar de estilo de vida, né? Aquela coisa que eu já estou numa fase em que já tenho tudo equilibrado e não vai fazer mal uma vez ou outra fazer isso ou aquilo. Mas se eu tenho um objetivo claro, quero emagrecer, e essa exceção vai fazer com que eu estrague tudo, porque isso é uma análise individual também, aí eu pronto, vou preferir não fazer. Ainda não tenho como conscientemente escolher depois amanhã de uma forma mais saudável. Essa é a minha opinião. Isso é super importante, porque nós temos também que perceber como é que nós funcionamos, não é? Exatamente. Mentalmente. E se eu sou daquelas pessoas que, olha, hoje comi uns gelados, estragou tudo, agora é sempre a descer.
se calhar não vou abrir exceções, lá está, nessa primeira fase em que tu estás a aprender, estás-te a reconectar com o teu corpo. Exatamente. Agora, estás uma pessoa super disciplinada e há pessoas que até defendem o dia do lixo. Eu, por acaso, não gosto muito de planear exceções, mas pronto, eu acho que as exceções acontecem quando são exceções, não é? Quando são regras, né? Mas pronto, há quem faça o dia do lixo, vou comer até arrebentar. Pronto, ok. Há pessoas que conseguem fazer isso e depois na segunda-feira estão finas outra vez. Eu acho que isso é um processo que nós temos que nos conhecer O que é bem. que funciona para nós? Exatamente. O que funciona para nós, exatamente. O teu sistema pode ser diferente do meu, né? E a maneira como os resultados de duas pessoas que estão a fazer exatamente o mesmo processo pode ser completamente diferente, porque somos diferentes também em termos de comportamento. Mas em relação aos miúdos, olha, pelo menos aqui em casa não estraga nada. As exceções não têm estragado. Não estraga, é verdade. Por enquanto. Não, e também porque eles depois vão lá para a rua, né? E eles têm que tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que eu não entro naquela do eles depois há duas fações, né? Aquela que diz que eles depois, quando puderem, vão fazer as desgraças todas e porque não vão aprender nada e vão estar todos ansiosos por comer os doces e isso. Eu não acredito que isso vá acontecer, porque eu também estou a ensiná-los, no meu caso aqui em casa, estou a ensiná-los, estou a mostrar o porquê das escolhas. Não é proibido, acabou porque é proibido, não, estou a mostrar porquê. Porquê que nós devemos apostar numa alimentação mais saudável. E isso eu acho que é uma conversa que começa bem cedo, pode começar bem cedo, não tem que começar só quando o miúdo já está no, sei lá, no 5º ano, no 6º ano, pode começar bem cedo. E agora, não pode também trazer essa responsabilidade toda para a criança, né? Para a criança também. Fazer uma escolha a mais e começar a pensar que fez mal e que a sentir-se culpado, isso também não pode ser. Por isso meu filho, nós fazemos assim. Agora, se estiver ali uma coisa que te está a apetecer, nós somos humanos, não estamos aqui a concorrer para nenhum concurso de pessoas. Exatamente. O mundo real não é perfeito, por isso nós também não podemos ser perfeitos. Tem os dois lados. E diz-me uma coisa, Camila. E aí ainda há muitos mitos em relação à nutrição, em relação aos alimentos que são saudáveis, outros que não são saudáveis. O que é que são assim os maiores mitos que tu vês aí com o teu público? Quais são as ideias pré-concebidas que tu tens estado a ajudar a desconstruir por aí? Olha, uma das coisas aqui, assim, falando aqui da realidade de Luanda e do que eu posto e noto reações é com relação ao FUNS, que tem a ver com FUNS engorda ou não engorda, com relação ao feijão de óleo de palma por causa da questão da gordura e do dendê. Existe também quando nós falamos em alimentação saudável ou dietas, há mais informação externa. Então, há muitos alimentos que são falados, por exemplo, linhaça, chia, e vai-se falar de saladas, e de salmão e peixe. Então, quando as pessoas depois vão comparar, ok, então olham para o prato e veem que aqui tenho, se calhar, mandioca, batata doce, tem banana pão, tem o feijão de óleo de palma, tem a farinha, funge. Então, isso não é saudável, o que é saudável é o que está ali. E isso é uma coisa que eu também tenho colocado e chamado a atenção, que o que é saudável lá fora pode não ser para nós, se considerarmos que estamos a ter que importar produtos, se considerarmos que não faz parte do nosso dia a dia alimentar. Então, o principal é nós equilibrarmos o nosso prato com fungo, com a mandioca, com a banana pão, com peixe, de forma que não ganhemos peso ou consigamos equilibrar o nosso peso com aquilo que nós temos. E também olhar para os nossos alimentos. Apesar de nós não termos muitos estudos ainda que digam quais são os benefícios nutricionais dos nossos alimentos e ter muitos artigos e ter muita informação, mas sim, é o que nós temos e muita coisa é saudável. Por exemplo, o feijão de óleo de palma, o dendê, que é o mais natural, é bem saudável e é usado inclusive para muitos produtos cosméticos por causa da quantidade elevada de vitamina E e A, que são antioxidantes, protegem a pele, têm vários benefícios, ajudam a deixar o corpo mais jovem.
E é esse mesmo dendê que usa-se para fazer o feijão de olho de palma e outras preparações. Então, nós temos. Só que o que acontece é que já há aqui muito refinado também. Já o óleo de palma, que às vezes é mistura com o óleo vegetal e não é tão saudável. Então, às vezes, nós também temos isso. Temos pratos que eram produzidos de uma forma mais tradicional e agora tem ingredientes que não são tão saudáveis. Então, há essa questão que também temos. Tenho tentado colocar, tenho colocado e várias pessoas já vão desmistificando essas coisas aí. Por exemplo, o que é que eu faço com gelados? Todo gelado é mau, todo carboidrato é mau. Depois, como há muita informação, dá a impressão que tudo é errado e não há nada que presta. Sim. Então, isso é o principal. O principal é com relação aos nossos produtos, principalmente. Pois. Olha, deixa-me só acender a luz, que isto agora está a começar a anoitecer aqui. Espera só. Já é a terceira vez que eu saio daqui do... Já estou habitada aqui, tudo apagado. Eu sou muito informal. Para quem não me conhece ainda, pronto, não sou nada de formalista. Olha, não sei se alguém está aí que tem alguma pergunta para te fazer. Estão aí caras super conhecidas, a Rita, a Célia. Olha, só... Alguém quer fazer alguma pergunta? A Olga, aquela hora... Temos 9 minutos. Temos 9 minutos já. A Olga, aquela hora, tinha falado do processo dela, da diferença entre quando nós estamos a mudar os nossos hábitos alimentares e quando já temos a alimentação mais estável, o estilo de vida. Isso é muito importante, porque nós às vezes olhamos para as outras pessoas que estão em processos diferentes do nosso. Imagina, eu agora já estou numa fase em que não quero perder mais peso, estou numa fase em que estou a comer de uma forma mais saudável. Eu vou olhar para a outra, estás a comer isso engorda. E temos esse cuidado também de olhar para nós, antes de começarmos a apontar o dedo antes de compararmos a nossa realidade com a dos outros, porque às vezes aquilo que para uns é remédio, para outros é veneno. Para mim, há pessoas que, por exemplo, podem comer farinha ou trigo sem ter nenhuma alergia, nenhuma intolerância. Há pessoas que já não podem comer trigo. Há pessoas que até a maçã faz mal e supostamente a maçã é um alimento bom. Então nós olhamos sempre para isso. E isso vai nos ajudar muito a perceber em que nível é que nós estamos, sem essas comparações e sem o mental. Uma das coisas que disseste, André, é muito importante, é que nós nas crianças não podemos colocar a responsabilidade ou o peso de pensar o tempo todo em comida. Isso é errado, isso é certo. Para os adultos é igual, principalmente quando nós estamos a querer mudar os nossos hábitos alimentares. Por favor, mulheres, não coloquem essa pressão, porque eu já vi muitos transtornos alimentares surgirem daí. Nós começamos o tempo todo a pensar, não posso comer isso, não posso comer aquilo. O que é que eu coloco aqui, o que é que eu não coloco? Tenho que me pesar porque comi um bolo na noite passada, então devo ter aumentado não sei quantas gramas, vou lá na balança no dia seguinte, ou vou correr não sei quantas horas para queimar a pizza que eu comi no final de semana. Isso faz com que a nossa vida fique apenas em torno da comida. E há que pensar em outras coisas, sei lá. Vai um projeto, sei lá, vai passear na praia, caminhar na praia, ter momentos do dia em que nós não estamos a pensar no que é que vamos comer. É engraçado que antigamente as pessoas saíam para caçar e até hoje nos lugares onde há menos comida, há menos acesso à comida, as pessoas não estão o tempo todo a pensar o que é que eu vou comer a seguir. As pessoas vão trabalhar, vão fazer a sua vida e depois param porque sabem que às vezes têm 2 refeições por dia ou têm 3, dependendo daquilo que têm condições de comer. Como nós hoje temos acesso a muita comida, temos muito tempo também para o tempo todo estar a pensar na refeição a seguir. Às vezes acabamos de almoçar, já estamos a pensar na sobremesa e no lanche e no jantar. Então dar esse tempo sem comida, fazer, sei lá, uma respiração, ler um livro. Se vocês perceberem, quando nós estamos a trabalhar ou estamos focados em algum projeto, perdemos a noção do tempo do almoço, às vezes, e está tudo bem. Quando nós às vezes também temos períodos em que não estamos a comer, é normal. O ser humano não tem só que estar a comer. Tem momentos em que não está a comer e é normal. Garantam que vocês estão a beber água. Estão a beber água, estão a hidratar o corpo, estão a fazer outras coisas, mas não foquem, porque tem muita informação sobre comida hoje em dia. Eu sei que se alguém tiver na minha página, eu vou estar sempre a falar de comida. A Andrea também vai estar sempre a falar de comida, mas não é porque o tempo todo é para comer. É porque
É para termos momentos em que temos informação sobre a comida e outros momentos em que não estamos a pensar em comida. Isso é muito importante. Senão depois fazer uma Exatamente. dieta nesse ambiente em que estamos o tempo todo a pensar em comida é muito complicado. Às vezes até já fazemos um programa a pensar naquele restaurante que A serve não semana sei o toda, quê. a semana toda. E dia, às vezes é a semana, é o dia todo. Tens alguém que mal acabou de tomar um pequeno almoço, ela está pensando, que eu vou almoçar. Ah, agora apetece-me aquela pizza. Ah, agora apetece-me o gelado tal. Ah, agora tá. Se for uma vez por semana, tudo bem, ou uma vez ou outra. Agora, todos os dias, imagina isso. Não tem como. Não há corpo que aguente. Depois lá está, né? As refeições têm que ser saciantes. Não é normal nós andarmos a comer. Eu não sei o que é que tu defendes, Jamila. Agora vou arriscar aqui a minha. Pode ser que a gente entre em choque, mas eu acho que não é normal essa coisa de ter que comer 3 em 3 horas. Para Ah, mim não é normal. eu também Tu tens que defendo comer quando tu quando fome, sentes fome. não é? E ainda antes de comer, E fome beber um copo com sério, água. fome sério. Beber um copo de Ah, água, pois. tirar, esperar mais uns minutinhos para ver se era fome mesmo ou se não era só vontade de comer, ou às vezes é porque estás irritada com alguma coisa e pensaste logo na comida. Yeah. Eu também não defendo. Eu faço isso com o Não. meu filho. Yeah. No outro dia fiz isso com o meu filho, acabei de comer, não sei, tenho fome, bebe um copo de água, vê lá se é fome ou se é sede. Mas, Não, acho que ainda é fome, pronto. Então vamos lá fazer qualquer coisa. mas é verdade. Mas nós temos que, o nosso corpo precisa estar em anabolismo e catabolismo. Precisamos de estar aqui em descanso também. E há muito aquela recomendação de tens que comer de X em X horas, senão quando comeres vais exagerar, ou se fizeres um jejum, imagina, eu acho que 12 horas de jejum é o mínimo, não é, Jamila? Noturno. E até 12 podemos ir horas, mais. Há pessoas que acordam e não sentem vontade de comer mais. logo de manhã, mas que comem porque Essa é têm outra, tens que horários comer. fixos, exatamente. E o horário não é igual para todo mundo. Isso é uma coisa que também já se fala muito, André. Já vem desmistificar essa questão dos horários para comer, que eu tenho que comer 6 refeições por dia e de X em X horas. Não é assim. Depende do meu corpo, depende do meu metabolismo, depende do meu objetivo e não é esse horário fixo de tem que comer, tem que comer, tem que comer. Isso é que cria depois a tal questão de estarmos sempre a pensar em comida. A pessoa, por exemplo, imagina, tinha que ir treinar ou fazer uma outra coisa. Ah, não posso porque agora tenho que comer. Então, é muito complicado depois perder peso ou equilibrar o peso com essa dinâmica. E as refeições que nós tínhamos antigamente não são nada comparadas às de agora. Agora tu vais a um restaurante e principalmente se fores comer fora de casa, porque o preço é alto, o prato tem que estar cheio. Deixa-me só dizer que isto daqui a bocado vai arrebentar. Nós depois Então. podemos voltar para mais um pouco, Tá, está bem? ou podemos, quanto tempinho? Temos quanto tempo? Se não podemos também. Eu acho que 2 minutos. Tá bom, se não podemos encerrar, vamos voltar a conversar num outro dia com as pessoas, só para não estar no cai e volta. O que é que vocês acham? Digam aí. Se importam? Sim, querem ouvir a Jamila mais um bocadinho. A Léo está a perguntar, acho que sim, com crianças é importante ter a regra em casa, mas também eu defendo isto, tem que ter a regra, ter regularidade e ter refeições em família, de preferência, ter uma estrutura, mas não horários fixos para comer. Também a criança tem que ser ensinada já pequena também a respeitar o corpo, a ouvir o corpo, quando é que ela realmente está a sentir fome ou não. A Kátia diz que podemos voltar. Não sei, que horas são. Vê lá. Parte 2 no outro São dia. 8 horas. Não, mas voltamos no outro dia. Okay. Olha, deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Andrea, muito obrigada por esta conversa. Obrigada por vocês estarem conosco. Super divertido, super informativa, foi muito bom. Espero que toda a gente tenha gostado também. Podemos continuar no outro dia, Podemos. Ok? Então vá, olha, fica já. Depois convidas-me tu, tá bem? Ótimo. Fica já, passa a bola para ti. Combinado, então. Um beijo grande a todos. Beijo. Se tiverem perguntas, deixem aí. Podem deixar nos Deixem aí que depois depois a gente continua a conversa nos comentários. Também. Beijo então, grande. Pessoal, um beijo grande. Feliz noite. A Léo não se cala.
Então, Então, se a criança diz que não olha, quer eu mais, então ela vai. pergunta no off já. Ok. Eu depois também te vou dar uma dica de um sistema fixe Já. para bebês, tá bem? Beijinho. Beijo, Adeus. Tchau, tchau, beijinho, pessoal. Tchau, Camila. Prazer. beijinho. Beijão.